aqui com mais um programa do Incomparavelmente Lindo e as minhas convidadas de hoje, sim, dose dupla. Estou aqui com Lidiane, ó, é um pouquinho difícil, vamos lá. Camazato e Ana Chiosi, sejam muito bem-vindas. Tá errado esse Ai, não sobrenome, Vanessa! acredito. Eu ainda escrevi do jeito que fala para não errar e eu errei. Quem corrige primeiro? Ah, é o seu também? Não, mas Apresentadora. foi só uma letra. Tá, Só uma letra. então vai, eu vou deixar vocês se apresentarem para ficar bonito, gente. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou Lidiane Camozato Quase. Gomes. Lidiane Camozato Gomes. Muito prazer, é uma alegria estar aqui. Obrigada, Vanessa, pelo convite. Uma honra e um privilégio, viu? Fazer parte desse chamado, dessa missão. Que legal. Pode corrigir, vai, corrige ao vivo, isso. O meu nome é Ana Chiosi. Chiosi. Mas assim, eu já tô quase acostumada, gente. É. E tá Tem tudo gente que certo. fala pior, não tem? Fala sério. Tem quiosque, tem. Eu levei 30 dias para começar a falar sério. Ah, então não só a culpa, assim, da apresentadora hoje. Então Não. acontece comum. O seu acho que não, né? Eu que errei Não, mesmo. acontece também, acontece. Muito bem, vamos lá. Ó, antes eu quero falar com vocês, compartilhasse, né? Um pouquinho antes da conversão, como era o caminho de vocês antes de conhecer o Rei, de entregar a vida para Jesus. Eu gosto sempre de fazer esse comparativo para a gente ver a diferença, né? Do antes e depois de Cristo. Começa. Não precisa brigar, gente. Quando você fez a pergunta, Vanessa, veio algo bem especial no meu coração para enfatizar. Eu venho de uma família cristã, né? Então, a minha família, meu sobrenome é italiano, né? Minha família é italiana. E meus bisavós, avós foram já evangelizados na Europa, né? E vieram para o Brasil já católicos, né? Cristãos, conhecendo a Cristo. Então, a minha família carregava valores e princípios cristãos. Então, eu fui ensinada, né? Com valores e princípios cristãos, né? Com uma boa dose de religiosidade, mas com valores e princípios cristãos. E então antes eu tinha uma conduta dentro desses valores, mas com uma mente, né, e com um coração totalmente corrompido, né, uma mente não renovada pelo Evangelho, onde seguia-se uma doutrina, mas não tinha o meu coração e a minha mente convertida a Cristo e renovada, né? E isso foi um ponto que demorou muito para mim me converter, porque eu me achava já na linha, já me considerava já correta demais, né? Já que não tinha feito tantas coisas erradas assim, né? Então, mesmo depois de me converter, de conhecer a Cristo e mudar meu coração, minha mente, meus valores, meu comportamento, né? Ter uma transformação muito grande, eu demorei alguns anos na minha jornada cristã para onde Deus trabalhou o meu orgulho e eu perceber que eu me achava reta demais por já seguir princípios e valores, mas na verdade, estava totalmente perdida e longe de Cristo, né? Uau, é que muita gente passa por esse processo. Ah, eu vou para a igreja já, nasci em berço cristão, eu conheço a palavra, mas aquele Jesus distante, né? Não teve aquela renúncia. Ah, eu faço só umas coisinhas assim, mas isso daí Deus não vai condenar, isso é normal. Relativizando o Sim. pecado, né? Enfim. Mas que bom que Deus trouxe o entendimento e você também se libertou, e aí você entendeu que realmente precisava ir muito a fundo do que você tinha conhecido até então. E por mais que andasse, né, com valores e princípios, estava totalmente errado no mundo, fazendo muitas coisas totalmente fora, né, do evangelho, dos princípios, mas por não ser tão ruim assim comparado com, né, Sim. se santificava. Então, eu acho que esse é um lugar muito ruim, né? Muito, muito ruim, que a gente demora um tempo para abrir os olhos e entender a proporção da graça que nos alcança e reconhecer o quão pecadora eu era, né? Mesmo andando num... Enfim. Uau. Muito bom. Começa a falar, senhora. Sabe, Vanessa, quando tu disse quem era você antes, a palavra que me veio foi inconsciente. E a consciência, o quanto ela liberta.
Eu, assim como a Lídia, também vim de um lar cristão católico, vim de uma jornada, era catequista, líder, uma jornada bem profunda, assim, dentro da igreja, mas inconsciente da questão da importância de conhecer de verdade o que o Evangelho diz. E o quanto esse desconhecimento do que o Evangelho diz me levou a viver anos da minha vida. Nossa, porque Cristo, ele liberta, né? Cristo, ele traz realmente o sentido para a vida. E a minha jornada antes de Cristo, ela é de muita dor, assim, de muita culpa, muito rancor. Eu tive algumas tentativas de suicídio, assim, e hoje eu olho para tudo isso e eu vejo a crítica e a falta de perdão. A falta do entender o que o Evangelho realmente fala sobre nós como seres humanos, como humanidade, sobre o viver em comunidade. Então, o Cristo, ele me trouxe a real libertação. Nossa, que incrível. E você falando assim, a gente vê nos dias de hoje também. Tem tanta gente na igreja, mas só tá o corpo ali, né? Ela não se entregou completamente para Jesus. E você vivia isso, você estava lá, participava dos ministérios, mas dentro de você, você não queria mais viver. Olha só, o perigo também da gente estar na igreja, mas não estar em Cristo. A história, né, meio que parece também essa jornada. E como vocês tiveram o clique, poxa, eu preciso ir mais a fundo agora, eu preciso conhecer Jesus de verdade, que foi o despertar mesmo, sabe? Da conversão, da renúncia, de entender o quanto isso é importante. Agora, né, eu olho para trás e vejo Deus, assim, me perseguindo durante a história toda, né, me envolvendo durante toda a minha história. Claro que na época eu não via, né? Só agora eu consigo ver o Senhor me cercando. Mas a decisão por conhecer a Deus foi num tempo específico da minha vida. E foi um dos marcos da minha história, né? Que foi através da orfandade. Né? O meu pai faleceu, isso foi em 2010, e eu senti uma orfandade muito forte. Era uma dor, assim, de estar órfã que na carne, sabe? E viver essa dor, e aí dentro até um pouco do que a Ana trouxe, uma falta de identidade, né? Totalmente, né? Não sabia quem eu era, insegura, com medo, enfim. E aí eu me vi mulher aos 21 anos, né? Meu pai faleceu, me senti sozinha, perdida, sem proteção, né? Desprotegida. E um sentimento de orfandade, assim, absurdo. E nesse momento, eu olhei o que eu havia ouvido sobre Deus. Deus era bom, tudo que eu tinha ouvido sobre Deus durante a minha história. E eu olhei para aquele sentimento e aquela situação, tinha acontecido outras coisas também, né? 2 anos antes, minha casa tinha tido um incêndio, a gente tinha perdido tudo, queimou tudo. Eu fiquei só com a roupa que eu estava no meu trabalho. Eu tinha 19 anos quando isso aconteceu. Então, tinha tido uma sequência de fatos e coisas ruins na minha história. E a morte do meu pai foi o ápice, né? E aí eu olhei para aquela realidade toda, como eu me sentia diante daquilo, e falei, eu sempre ouço que Deus é bom, mas eu não consigo ver isso na minha vida. Cadê? Cadê esse Deus? Né? Aonde que ele está? Quem é ele de verdade? Porque aquilo que eu sentia, aquilo que eu vivia, não fazia sentido com o que eu ouvi sobre Deus durante toda a minha história. Mas olha só, esse ouvir sobre Deus me trouxe uma referência sobre ele. E por causa desse ouvir sobre Deus durante toda a minha história, naquele momento me fez parar para pensar e falou, peraí, eu preciso conhecer. E aí eu tomei uma decisão. Falei, me ajoelhei lá, né, no meu lugar de só eu e Deus, e falei, Deus, ou eu te conheço agora, ou eu sei quem você é. Sabe quando como se eu tivesse colocado um marco na minha história ali, na minha falta de consciência, sem noção do evangelho, mas eu coloquei um marco ali, eu falei assim, Deus, ou eu te conheço agora, eu sei quem você é, esse Deus que eu ouvi a minha vida inteira que era bom, nananana, ou eu sei quem você é, ou eu não quero mais viver. Foi esse papo, assim, né, na minha
enfim, ingenuidade, maturidade no meu relacionamento com Deus, que eu não tinha ainda um relacionamento pessoal. Mas foi um lugar que eu me posicionei. E o interessante disso é que quando eu tomei essa decisão, eu falei, Deus, ou eu te conheço e sei quem você é, e conheço esse Deus que eu ouço falar, ou eu não quero mais viver, eu agi sobre isso. Né? Hoje, refletindo sobre a minha história, eu acho isso muito especial. Então, claro, foi o Espírito Santo, né, quem estava conduzindo. Porque quando eu tomei essa decisão e fiz esse posicionamento, eu mudei a minha rotina. Eu parei de fazer várias coisas que estavam na minha agenda e eu tomava o meu tempo. Eu fazia aula de música, fazia inglês, fazia academia, eu era envolvida com 1000 coisas. Eu parei tudo e falei, Deus, então eu vou te buscar. Eu preciso te buscar. E eu comecei a ler a Bíblia incansavelmente, todos os dias. Eu voltava do trabalho e começava a ler. Comecei a buscar ajuda de pessoas que falavam sobre isso. Essa pessoa deve conhecer ele. Né? E comecei a procurar essa ajuda. Essas pessoas começaram a me ensinar a Bíblia. Né? E ali eu comecei a aprender sobre Deus. E aí foi uma jornada extraordinária, assim, que ele encontrou, de fato, começou a se revelar quem ele era, né? E começou a trazer as respostas. E eu fui envolvida com uma paternidade, um amor, que trouxe uma identidade, assim, que naquele momento me transformou de uma forma muito profunda. Uau, gente, que incrível. E também a falta do seu pai, você viu que mesmo assim você não estava sozinha. Então, quando você pediu também para que Deus se revelasse, você buscou isso também, e aquela ausência passou a ser saudade só, mas não de abandono. Isso. Não é uma coisa que Deus supre assim e a gente às vezes não entende, porque não tá aqui, não é físico. Meu pai estava aqui comigo, ele me abraçava, ele me ouvia, ele me olhava nos olhos. Mas Deus, ele tem uma maneira de cuidar da gente de uma forma tão tremenda que é como se ele estivesse presente, né? Eu me sentia mais com o pai do que quando eu tinha o meu pai fisicamente, né? Que legal. E também a busca que você fez. Eu também passei por um momento que eu falei assim, Deus, eu vou buscar o Senhor como eu nunca busquei. E a gente só encontra se a gente busca. Então as pessoas querem resposta. Você meio que colocou Deus na parede ali, né? Deus, é isso aqui. Imaturidade total, né? Sim, mas você pelo menos buscou. E tem gente que quer fazer prova com Jesus como se Deus fosse obrigado a aparecer naquele momento, mudar toda a situação e pronto, né? E entre a falta de maturidade até da confiança. Será que Deus é real? Mas ter essa visão de como conversar com Deus e saber que é um processo. Que lindo. Enquanto a Lidy falava, o que mais o Espírito Santo tocou aqui foi a questão do processo. Quando tu entende que tem um caminho, né? Tem um trilho, mas o viver o processo todo dia, o viver a jornada. Meu caminho com Cristo, ele começou o dia que eu entendi que eu tinha um pai. E aí eu vi que eu sempre fui aquela filha distante, que tinha medo, que foi criticada, né, que era julgada, e isso me fazia com que eu não buscasse o meu pai. Então eu não sabia como era ter uma relação com os meus pais. Porque no fundo a criança buscava uma aceitação, e quando ela não tinha, ela se afastava. Então como que eu ia saber como era ter um pai se eu não sabia ser uma filha? Eu sabia buscar o conhecimento, sabia a importância de buscar aqueles que teriam a sabedoria. E o meu processo, ele vem muito, assim, do entendimento, de buscar entender que eu não sabia nada, que eu precisava buscar conhecimento do zero, e aí também esquecer o restante e focar no caminho, e focar na jornada. E é uma direção, assim, que eu tenho, que isso é para a vida, porque cada vez mais, quando eu aprendi a ter uma rotina real com Deus, hoje não existe mais só o momento de oração. Hoje a minha experiência com Deus ela é 24 horas por dia. Na última sexta, eu tive um testemunho lá na empresa que a gente teve uma reunião e aí uma das colegas assim, comentou que não foi para a empresa e produziu mais. E eu vi um dia que eu dediquei algumas horas para não ir para a empresa e que eu produzi um monte em casa. E aí eu pensei, hoje eu vou ficar trabalhando de casa para organizar tudo. Só que eu comecei a analisar, eu fiquei uns dias longe da equipe, que nós tínhamos evento, e disse, não, vou ir para a empresa. E eu sempre peço para o Espírito Santo me vestir. Tipo, eu chego na frente do guarda-roupa e digo, escolhe minha roupa. Porque tem tantas possibilidades, e eu tenho vários testemunhos, assim, dele pedir para trocar de roupa, eu trocar e ter tudo um porquê. E sexta foi mais ou menos assim. Eu
coloquei uma roupa, assim, mais menina, assim, eu disse: "Deus, mas isso não é roupa de trabalhar", né, eu olhei para aquilo e disse: "Isso não é roupa de trabalhar, é roupa para eu sair com as minhas amigas", mas não ir assim, né, a visão de precisar estar mais corporativo na empresa. E ele: "Não, tu vai assim", aí eu coloquei um salto e disse: "Não, tu não vai colocar salto, vai de rasteira aí". E aí eu tenho as minhas brigas lá com ele, e aí fui para o trabalho, eu fiquei 40 minutos para encontrar estacionamento. E aí eu: "Ai, Senhor Jesus, né, dá paciência, tal e tal". Tá, fui, porque eu tinha toda uma programação de coisas pra fazer. Quando eu cheguei na empresa, eu fui pra frente do banheiro, porque eu estava muito nervosa, assim. Quando eu olhei pra aquela figura toda feminina, menina, ele disse: "Você entendeu porque eu coloquei essa roupa em você? Porque se você tivesse com o preto que normalmente você tá, você ia, né, a comunicação externa que reflete na interna. Quando eu me vi toda menina, como que aquela raiva que eu estava dentro de mim iria não combinava com aquilo que eu via. E aí ele olhou assim, quando eu olhei nos meus olhos, eu ouvi a voz de Deus: "Isso não combina com você". E aí foi um respirar fundo que toda a raiva passou. Então, esse processo de relacionamento, quando você começa a ter a intimidade, você vê que não precisa um momento específico do dia, mas todo momento é momento para você ter experiência com ele. Que incrível, esse testemunho, porque as pessoas podem achar que é uma coisa pouca. É como assim, Jesus vai pedir para eu trocar de roupa? E já teve outras pessoas que passaram aqui e falaram exatamente da vestimenta, só para testificar, né, o que você falou. Aham. E realmente acontece muito. Deus faz algo extraordinário, como pode fazer algo simples na nossa rotina. E a gente tem que estar sensível e aberta para entender os sinais também de Deus. Aí eu queria que vocês falassem também, porque assim, depois que a gente experimenta sobre Jesus, já era. Já Porque era. a gente tem o Não tem processo de volta. dificuldade, aquela birra, aquela: "Ai, será mesmo que Deus tal?". Mas quando a gente experimenta uma vez, que é o que você falou, né, do relacionamento, e a gente vai caminhando com Deus, a gente vai experimentando tantas coisas que é incontestável, né, a existência e o cuidado dele. Então a gente não quer parar. Então primeiro Deus faz em nós e depois através de nós, e é aí que eu quero chegar, porque hoje vocês, alcançam vidas para Jesus. Eu queria saber desse processo também, dessa entrega ao ministério, porque é uma responsabilidade e infelizmente muitas pessoas, brincam com isso, né, não leva a sério o reino de Deus. Então eu queria que vocês falassem sobre esse processo também. Poxa, agora eu tenho um ministério e preciso, colocar para fora tudo que Deus, fez comigo e que vem me entregando para alcançar outros corações. Agora é sua vez de começar, Ana. Começo. Sabe que no último domingo eu tive uma experiência de acompanhar um batismo de uma das pessoas que Deus pediu pra mim cuidar. E tu vê o agir dele, assim. E no domingo eu tava assim, tava bem cansada. Pensei, eu preciso descansar um pouco. Mas ela tinha me convidado pra ir, era em outra cidade. E aí eu orei pra Deus e disse: Deus, eu preciso muito descansar. E depois ele preparou um momento de descanso, até testemunhei pra Ligi. Nós éramos para vir aqui para São Paulo durante a tarde, e aí eu disse: Ligi, tu foi muito usada por Deus, porque ela disse: não, saiu um voo lá, vocês podem ir mais tarde, aí eu consegui descansar. E quando eu cheguei, né, que eu vi todo o processo lá do batismo, eu comecei a chorar muito, sim, com o Espírito Santo, e ele me trouxe a questão do zelo pelas almas. Quando eu passei pela minha conversão, eu estava no momento que eu estava fazendo trabalho missionário, então eu viajava, cada momento estava em um lugar. E eu não tive esse cuidado. E hoje eu vejo a questão do ministério, a importância de você cuidar realmente da alma, de dar o acompanhamento, de dar o suporte, de estar junto. Porque quando você aceita Jesus e você entende que a caminhada é com Ele, assim como todas as bênçãos estão à sua disposição, as coisas do mal vêm e vêm com muita força. Então, a importância do ministério, nós entender que, cara, cada alma importa. E uma das coisas que eu compartilhei um dia com a Vanessa foi quando eu comecei a fazer as lives. Hoje eu faço pouco, mas antigamente eu fazia todo dia. E um dia eu fiz uma live que não estava programada e não tinha ninguém assistindo. Ninguém assistiu aquela live no ao vivo. E eu, antes mesmo da minha conversão, Deus já me usava e eu não tinha esse entendimento que era Ele, que hoje eu tenho. E eu lembro que naquela live em específica estava acontecendo algo muito estranho, que é o que eu vivo hoje todos os dias, que é o sobrenatural de Deus. Onde eu estava sendo usada nas mãos dele. E eu não entendia porque tinha saído do meu controle. E dias depois daquela live, uma pessoa me testemunhou que não tinha tirado a vida dela por causa daquela live. E aí hoje
eu me pergunto muito, e é algo que Deus tem falado comigo nesse tempo, até quando você vai se calar? Uhum. Sabendo que, cara, aquilo que você carrega pode salvar muitas vidas. Muito incrível. Que às vezes a gente não vai ter noção de quantas pessoas a gente vem alcançando, mas Deus manda esses testemunhos exatamente para fortalecer a nossa caminhada com Cristo, eu acredito, sabe. Assim: "Ó, o que você está fazendo é importante, o que você está fazendo está salvando pessoas, continua". Então Deus também tem esse cuidado de não que Ele precise provar, porque se a gente tem uma direção, a gente tem que seguir, né, independente de quantas vidas a gente está alcançando. Aquela live ninguém assistiu, mas uma vida foi salva, né. E às vezes Deus nos pede para fazer algo assim, é só uma coisa de momento. Talvez de momento não vai surgir efeito, É, mas e os frutos que são gerados depois? amém. Vamos lá. Eu tenho 3 marcos, assim, na minha história, que eu estava pensando. Que né, foi a minha conversão, né? Quando meu pai faleceu, eu decidi por conhecer a Deus e, né, o evangelho transformou minha vida. E o segundo marco foi quando eu passei por um outro cenário muito difícil também. Depois que eu tinha me convertido, eu me casei, né, com 23 anos e vivendo um tempo muito especial, uma jornada muito linda com Deus. E 4 anos depois, 7 anos depois da minha jornada com Deus e 4 anos depois de casada, ele teve uma leucemia e faleceu. E ele faleceu em 7 dias, né? Eu tinha 27 anos. Então, jovem, né? Vivendo uma história incrível, né? Como casal em Deus, éramos líderes de jovens, estávamos sonhando, né? Muitas coisas com o nosso chamado, nosso propósito. E quando ele morreu, foi um abismo muito grande, né? Na minha vida. E foi um outro marco da minha história, né? Não que os marcos sejam de coisas dolorosas e dores, né? Mas foi um marco porque esse abismo emocional, espiritual e físico, porque tudo foi abalado, né, naquele momento, me levou para um lugar para uma caverna, para um deserto. Foi um processo de aproximadamente 2 anos, mas foi um processo que eu digo o mais duro da minha história até então, mas também o mais resgatador, o mais incrível da minha história com Deus, porque nesses 2 anos Deus me encontrou de uma forma muito profunda, muito, muito, muito. Eu tive muitas experiências com Deus e ali o Senhor me deu muito destino. Muito destino para o que Ele tinha para mim, né? Para onde Ele estava me conduzindo, para onde Ele estava me levando. E foi um tempo de encontros, experiências muito sobrenaturais com Deus. Então, esse segundo marco da minha história foi muito doloroso, muito agressivo, mas me deu muito destino e conectou muito, né? Me trouxe muita clareza de chamado. E aí que veio um terceiro marco, que foi o sair do luto, né? Que foi 2 anos depois. Eu mergulhei nesse processo do luto, da viuvez. Eu mergulhei numa jornada com Deus, onde o Senhor me restaurou. Foi nas profundezas, né, do meu coração. E eu renasci, eu vivi de novo, né? Mas eu mergulhei espiritualmente nessa minha jornada com o Senhor, num relacionamento pessoal com Ele. Então eu mergulhei espiritualmente. Deus me resgatou, me restaurou. Mas depois de 2 anos, eu estava muito bem espiritualmente. Eu lembro assim, eu me senti uma leoa, sabe? Como se nada mais abalasse a minha fé. Eu estava espiritualmente, mas emocionalmente eu estava muito mal. Muito mal. Nesses 2 anos eu fiz uma escola missionária, que foi incrível, que é a escola do Me Permite Falar. Claro.
Escola Fascinação, do F-Hop, né? Que a nossa igreja lá... vocês devem conhecer o F-Hop Music, né? Muitas músicas hoje. Então, a igreja do F-Hop... nisso eu me mudei da minha cidade. Nessa jornada eu saí da minha cidade interior do Paraná e fui para Florianópolis, morar em Florianópolis. Com uma experiência linda com Deus. Que foi uma confirmação assim, de Deus sobrenatural. E eu fui fazer o intensivo Fascinação, né? E toda essa experiência com Deus aconteceu muito nessa escola. Foi uma escola extraordinária no F-Hop. E então, isso que eu trouxe, né, que espiritualmente eu fui muito fortalecida, restaurada por Deus. E quando eu saí dessa escola, que eu voltei de novo para a vida normal, né, fora aquela rotina que eu estava de vivência com Deus diária ali, numa atmosfera e num ambiente que me proporcionava isso, quando eu voltei para um ordinário, eu comecei a lidar de novo com as minhas estruturas emocionais. Isso começou a afetar muito o meu relacionamento com Deus. Porque emocionalmente eu não tinha conseguido sair da tristeza, eu não tinha conseguido ainda lidar com o passado, eu não conseguia ver o meu futuro. Eu não consigo, por mais que Deus tinha me dado muito destinos proféticos, mas na prática eu não conseguia ir, porque emocionalmente eu estava destruída. Emocionalmente eu tinha muitos sintomas de depressão, muita tristeza, né? Eu não tinha estrutura emocional para ir para o destino profético que Deus tinha me apontado. E aí vem o terceiro marco da minha história. Que diante desse cenário, eu olhei para tudo isso, eu comecei a me ver entrar num abismo de novo, emocionalmente. E uma amiga que já estava comigo nessa jornada, o nome dela é Gisele Vezaro, incrível. E ela me chamou para fazer um método CIS, para fazer um treinamento de inteligência emocional. Eu não sabia muito bem o que era, mas eu olhei, né? E aí vem Espírito Santo e me trouxe luz, né? Me trouxe uma análise, que é como eu funciono, como eu tomo decisão, né? E eu olhei e falei, bom, eu investi muito no meu relacionamento com Deus, espiritualmente eu me sinto uau, mas emocionalmente eu não consigo caminhar. Eu não tenho estrutura, eu não tenho recurso emocional, eu não tenho uma estrutura emocional que sustente a minha jornada. Isso estava afetando o meu relacionamento com Deus. E eu falei, eu vou fazer esse curso, vou fazer esse negócio. Deve ser de Deus para mim, porque eu preciso sair disso emocionalmente. E aí eu fui fazer esse treinamento, uma imersão, né, de inteligência emocional. E ali Deus me tirou do luto. Uau. Foi o marco do meu renascimento. Eu recebi uma visão de futuro. Foi uma ferramenta específica, assim, de coaching mesmo, uma ferramenta de construção de visão de futuro. E tinha que fazer um desenho da minha visão de futuro. E quando eu fui desenhar, eu não queria uma nova visão de futuro. Eu fui sacada, eu queria a minha vida que eu tinha antes. E eu não permitia uma nova visão de futuro, eu não permitia essa... Eu aceitei um destino profético mais voltado para uma missão espiritual de Deus, mas eu não aceitava uma nova vida, né? Uma nova história, enfim, um continuar de Deus. E aí, quando eu ia desenhar, uma resistência interna. E eu entendi naquele momento que eu precisava aceitar o novo tempo de Deus na minha vida, né? E aí eu me permiti, sobre muitas lágrimas, né, a desenhar, deixar Deus colocar no meu coração e a desenhar um novo tempo, uma nova história, uma nova família. E ali eu desenhei e eu entendi que eu precisava decidir ser feliz. E isso foi um marco. Parece tão simples, você trouxe, né, que as coisas simples. Parecia tão simples. Decidir ser feliz. Parecia algo tão... Mas essa decisão determinou os próximos anos da minha vida. Porque o que me sabotava e roubava o que Deus tinha para mim era a tristeza. O que roubava a minha história, a história de Deus comigo, era a tristeza e eu me manter presa naquilo que tinha acontecido no passado e eu não querer sair daquele lugar. Quando eu decidi, ok, Deus, eu aceito o teu novo.
eu aceito o que o Senhor tem para mim, eu aceito a sua história para mim. E eu decido ser feliz, e eu comecei a usar os recursos que eu aprendi ali naquela imersão para construir alegria, colocar Filipenses 4:8 em prática, né? Tudo que é bom, perfeito e agradável, nisso pensar, e nisso edifique seu coração. Eu aprendi a colocar essa palavra em prática através de ferramentas que eu aprendi ali naquela imersão. E a partir dali, dia após dia, eu fui vendo um sobrenatural de Deus na minha vida e ele me renovando, curando emocionalmente, né? E ali uma construção de um novo tempo. Então, esses 3 marcos, porque você falou de chamado, né, e propósito, esses 3 marcos me conectaram com o propósito que eu vivo hoje, né, com o chamado de Deus para esse tempo. E eu acho que depois de muitos anos buscando viver um chamado e um propósito, hoje eu consigo olhar e falar assim, uau, hoje eu me sinto plenamente vivendo o meu propósito, o chamado que Deus tem para esse tempo. E é claro que ele tem novos níveis e novos chamados, né, daqui para frente. Mas eu acho que uma das primeiras épocas da minha vida, nos últimos 4 anos, eu consigo falar, uau, hoje eu me sinto plenamente vivendo o meu propósito. Nossa, eu fico tentando imaginar, porque assim, você tinha várias direções de Deus, você vivia, né, com o seu ex também, dentro do ministério ali. Então imagina, poxa, eu tô servindo a Deus, tá dando tudo certo, e a gente não vai entender os propósitos de Deus, né, talvez só na glória, mas olha o quanto de força Deus te deu, né, era o segundo luto que você estava passando. Exato. Talvez se fosse outra pessoa, teria abandonado Jesus, o ministério, porque o cenário estava totalmente desfavorável daquilo que você já tinha recebido, daquilo que você estava vivendo. Então, muitas pessoas não aguentam essa pressão e abandonam, porque não confiam naquilo que Deus confiou, né, nas nossas mãos. E outro ponto também é que às vezes a pessoa busca só uma igreja, e na verdade você teve um encontro com Jesus no método CIS, né, que não é propriamente uma igreja tradicional, mas claro, se fala muito de Jesus, mas às vezes a pessoa precisa se permitir e também ter essa sensibilidade. Se eu buscar algo que vai mudar minha vida, eu vou me entregar aquilo também, porque você disse que teve uma resistência de não querer ver, né, o seu futuro, mas você precisou fazer isso, porque eu acho que de alguma forma aquilo machucava você. Isso. Então as pessoas têm que se dar essa oportunidade também. E hoje você se tornou, né, você junto com o seu marido, diretores da Febracis Febracis em Florianópolis e Balneário Camboriú. Isso. E a Aninha também se conectou com vocês. Eu queria que também esse encontro, porque elas fazem parte, né, da Febracis. Deixa eu até só citar uma coisa, Ana, antes de a gente entrar nisso, que você trouxe, mas foi sobre muita guerra, né? Porque eu não fui uma ovelhinha obediente, né? Que, aconteceu isso, não, Deus, ok, né? Aceito o que o Senhor tem para minha história. Não foi bem assim. Não seremos não vou ser hipócrita, né? De fui obediente e me submeti a tudo que estava acontecendo na minha história. Eu resisti muito. Só que algo muito positivo, Vanessa, foi que eu sou muito grata a Deus por isso hoje, é porque eu fui de encontro ao Senhor. E eu não fugi dele, sabe? Porque no meio dessa guerra, ou eu fugia, só que eu sabia que era morte, e não era, pior, não era uma morte física, né? Era uma morte espiritual, emocional. Sobre muita dor, eu fui de encontro a Deus, questionando, daí de novo na imaturidade daquela estação, eu fui questionando, fui sendo até mal educada, sendo até, hoje eu consigo ver isso, sendo rebelde, mas eu fui com essa rebeldia, com o ódio que eu estava sentindo muita raiva, eu estava sentindo muito ódio naquele momento, era uma dor emocional muito grande. E na minha raiva, no ódio do meu coração, né? Porque hoje eu entendo que não é os acontecimentos que geram os nossos sentimentos, mas é o que já está no meu coração. Então, toda a revolta do meu coração, eu fui para Deus buscar as respostas, e aí na graça e na misericórdia, Ele foi me encontrando, foi me curando, foi me amando. Eu ia com raiva, Ele vinha com amor. Eu ia com raiva, Ele vinha com amor. E aí Ele apacentou meu coração, pastoreou meu coração, curou, né, o meu coração. Então, eu acho que é algo muito importante a ser dito,
Porque é algo que às vezes a gente não traz à tona, né? Em qualquer conversa, né? Esses processos mais profundos. E às vezes quem está nos ouvindo está passando por uma situação, ou já passou, ou vai passar, enfim. E às vezes se sente culpado, né? Pelo que está sentindo. E realmente você sente raiva, ódio, a nossa rebeldia. É um lugar muito ruim. Mas o único que pode mudar isso é ele. Então, se eu fugir dele, esse cenário ruim vai ser muito pior, vai se tornar pior. O meu pecado ele só vai aumentar. Mas quando eu vou para ele, na minha ingratidão, na minha raiva, na minha amargura, na minha dor, só ele tem, né, o poder e a misericórdia e a compaixão de nos encontrar e no amor dele curar isso e transformar a dor em amor e transformar a morte em vida, né? Que incrível. Eu só não vou chorar porque eu fiquei sabendo que não tem lenços aqui. Segura a emoção, Aninha. Ai, sabe que, Vanessa, quando tu perguntou sobre a nossa conexão, vem muito de encontro ao que a Lid trouxe sobre... Eu tenho uma frase que tá na tela do meu celular, que o esposo da Lid, até quero honrar o Ronald, por ser tão obediente a Deus, que hoje era pra ele Meu estar resgatador. aqui. E era pra ele estar aqui. E eu vejo que a obediência dele a Deus em dizer não pra estar aqui e eu estar aqui tem os planos de Deus. Amém. E honro muito o Ronald e você, Lid. Glória a Deus. Eu tô vendo o cuidado de Deus todos os dias em poder estar lá dentro da Febracis. Ele me forjando, ele me tratando, ele trabalhando em quem eu sou. Então é uma empresa que não é só uma empresa, que tem uma missão que é sobre vidas e eu vivo isso na pele todos os dias. E 1 ano atrás, quando pelo cuidado de Deus eu estive dentro da Febracis, o Ronald me disse uma frase que está na tela do meu celular hoje que diz: tristeza não é de Deus. E eu, com todo o meu histórico, né, antes de Deus, eu vejo que o mal, ele vem realmente aonde está a nossa dor. Então, eu lembro que eu vivi muitas coisas e hoje, toda manhã, quando eu acordo, muitas vezes vem a voz do mal tentando me afligir. E eu me lembro que tristeza não vem de Deus. E quando eu comecei a estudar, entender mais, uma das coisas que o Espírito Santo falou muito comigo é sobre os frutos do Espírito Santo. E a alegria é um fruto do Espírito Santo. Então, o desejo, e aí o que a Lid trouxe da decisão, a decisão de viver o que o Evangelho diz, nos permite realmente a transformação. Porque nem todos os dias eu acordo bem. Nem todos os dias eu acordo feliz. Tem dias que eu acordo querendo não acordar, porque ainda muitas vezes a voz do mal tenta sobre mim. Mas a minha decisão todos os dias de decidir escolher, eu quero viver o que o Evangelho diz. E essa vinda para Florianópolis, né? Você que era do Sul, teve esse propósito também, né? E acredito que isso tem também acreditado ainda mais, né? Naquilo que Deus já confiou, porque você está vivendo isso de uma forma sobrenatural também. E aí esse contato que você fez, né, com eles, eu queria também que ele complementasse, né? Como também você chegou na Fibracis, se conectaram e hoje vem está à frente, né? Sendo líder ali Isso. de Florianópolis. E tem outra unidade que vocês são líderes também, né? Diretores? Hoje nós somos diretores de 2 unidades da Febracis. Hoje nós temos Febracis por todo o Brasil e também alguns outros países, né? Brasil e mundo, né? Hoje nós tem unidades da Febracis, franquias da Febracis nos Estados Unidos, em Lisboa, Madrid, e na África, Perdão, esqueci a cidade agora. Mas Eu vou aproveitar essa gafe para profetizar a Febracis em todos os continentes. Em nome de Jesus. Em todos os países, porque o que eu vivo todos os dias nessa empresa, vidas merecem conhecer essa verdade. Então, que venha do céu isso, para que vidas que estarão assistindo nós sintam o chamado de conhecer essa empresa, quem entende que tem um chamado, que tem uma missão, que não está aqui por acaso, que venha se aproximar dessa empresa. Porque não é só uma empresa, é viver o reino todos os dias, é ser forjado todo dia.
E por que eu me conectei com a Febracis? E aí, daí é um outro testemunho isso, que eu vou falar bem rápido. É muita história, né? Mas quando eu fiz o método CIS, eu entendi que o que acontecia, né, através do método CIS é preparar a terra para a volta de Cristo. E depois eu ouvia o Paulo contando a história e ele já contou, vou falar também ao público, porque ele já contou numa live essa história, deve ter em alguns lugares gravados, mas o Paulo Vieira, né, que é o criador da metodologia, hoje o método CIS é o maior treinamento de inteligência emocional do mundo, né? A gente está indo aí para a edição 244. Uau. Então, já há mais de 20 anos esse treinamento acontece, chegando ao marco aí de 1,6 milhões de pessoas impactadas. Então, é algo muito grandioso, não começou agora, né? Não é um teste, é algo muito grandioso que já, de fato, transformou milhões de pessoas, vidas, famílias, negócios, enfim. E eu entendi que essa metodologia, que o que acontece ali no método CIS, de fato, está resgatando, restaurando, curando uma geração, preparando a estrutura emocional, o solo do coração, o coração de uma geração para o que está para acontecer na história humana. Para a história a próxima etapa da história que Deus vai trazer, sabe? Que Deus vai fazer e vai realizar. Então, para mim, veio esse discernimento, para mim, essa clareza, né, espiritual do que o Senhor está produzindo nesse tempo da história através do edição por edição, vida por vida, sabe? Família por família sendo transformada. Então, algo grande está sendo plantado, frutos já estão nascendo, já estão sendo colhidos, e eu tenho certeza que é para um novo tempo de Deus que está vindo. E a convicção de que isso faz parte do preparo da terra para a volta de Cristo. E durante esses 2 anos do meu luto, do meu processo de luto, que Deus me encontrou entregando muito destino profético, tinha a ver com isso. Né? Recebi palavras muito relacionadas à volta de Jesus, ao preparo da terra para a volta de Jesus. Eu tomei acho que Deus veio com uma revelação para mim sobre isso, que eu não tinha conhecimento nenhum sobre isso, e Deus começou a me ensinar sobre a volta de Cristo e a revelar, né, a mim sobre isso. E aí, quando eu entendi o propósito, né, da Febracis, a essência de fato da onde que surgiu tudo, eu me conectei instantaneamente. E quando eu fiz o método CIS, eu era missionária. E eu fui servir num evento que a minha igreja, que o F-Hop, estava promovendo para empresários cristãos. E eu fui servir, como missionária, eu fui servir lá no evento, nos bastidores. E Deus começou a mexer com o meu coração de voltar para o mercado de trabalho, voltar para o business, né? Voltar para o business. E eu não queria. Naquela fase, eu resistia um pouco ali, aquilo que eu estava sentindo, mas foi ficando muito forte. Eu acho que eu devo ter resistido por uns 2, 3 meses, por aí. E aí, só que estava muito forte no meu coração de voltar para o business, voltar para negócios. Né? Eu sou formada em contabilidade, já tinha uma jornada dentro de empresas, né? E aí eu fiz uma oração. Falei, Deus, olha só que louca essa história. Falei, Deus. Eu estava na sala de oração do F-Hop, né? E eu sentei assim nas primeiras cadeiras de frente assim pros músicos, e eu fiz uma oração. Falei, Deus, se for para mim voltar para os negócios, eu quero só se eu trabalhar numa atividade diretamente ligada com o preparo para a volta de Cristo. E hoje eu só consigo enxergar a Febracis, então que seja na Febracis ou outra empresa que o Senhor sabe que tem um propósito diretamente ligado e que eu desconheço. Eu fiz essa oração. Isso foi se eu não me engano, foi na quarta-feira. Na sexta-feira, o Ronald, que hoje é meu marido, e era diretor da Febracis Florianópolis já, eu conheço ele numa célula. A gente começa a conversar sobre, né, carreira profissional e tal, e ele me pede um currículo. Aí eu fiz uma entrevista e fui trabalhar na Febracis.
Então, eu era funcionária dele nessa época. E aí, depois de um tempo, a gente começou um relacionamento, nos casamos, e enfim, aí a história continua, né? Gente, que lindo. Não, eu preciso fazer esse comentário. Porque Deus falou que queria você no mercado de trabalho. Só que também te deu um casamento. Tá vendo? É sempre além do que a gente espera, Uau! não é? Não tinha te É, dado esse significado? tá vendo? Olha Uau! lá. É muito incrível. E hoje vocês comandam junto essas duas unidades. Isso, então hoje nós lideramos, daí nos casamos, né, enfim, até nos mudamos para São Paulo, aí voltamos, moramos 2 anos em São Paulo, aí engravidei do meu príncipe Henry, voltamos para Santa Catarina, né, e assumimos a diretoria da Febracis Florianópolis, e agora em 2025 nós estamos expandindo também para Balneário Camboriú. Então nós lideramos, né, hoje essas 2 unidades em Santa Catarina, né, liderando aí essa missão da Febracis, que é extraordinária. É, de fato, uma jornada de transformação muito profunda, né? É uma escola de negócios, então você vai ter muito conhecimento e ferramentas, né, para formar líderes, empresários, mas vai muito além, né? É muito mais profundo do que o conhecimento técnico de gestão, que é um dos conhecimentos e ferramentas mais atuais do mercado, mas vai muito além, né, Ana? E agora recebemos a Ana nessa missão. A Aninha chegou. Vanessa, você tem que trazer uma caixinha de papel. Não, mas é incrível, né, o que Deus vem fazendo. E é o forjar do viver o evangelho todo dia. Viver a graça, a misericórdia, o amor e o entender. É uma das coisas que o Paulo traz, que foi um dos livros que mudou a minha vida, é o Poder da Autorresponsabilidade. Ele é um livro pequeno, gente, que foi o livro, eu acho, que eu mais demorei para ler. Os meus sabotadores eram tão grandes que eu não conseguia ler aquele livro. E tu entender que, uma coisa que o Paulo diz, você vive, como é que é dos resultados? O ditado dele você é os seus resultados. E aí tu olhar pra tua vida e você ver muita coisa ruim, e tu entender que tudo aquilo é responsabilidade tua. Então, o olhar para tudo o que está acontecendo ao meu redor e entender que há poder através de mim mudar toda a circunstância. E hoje pela manhã nós estávamos lá num treinamento da empresa e a Camila trouxe muito a questão das sementes. E é algo que Deus vem falando muito ao meu coração também. Todo momento a gente tem a oportunidade de semear. O que eu estou semeando? E aí é muito a questão do cuidado de ser intencional. O que eu quero construir na minha vida? O que eu quero viver na minha vida? E aí tu ter o discernimento da voz do mal, que muitas vezes vem na tua mente, e você dizer, não, eu vou me posicionar. E eu vou ser intencional. O que eu quero construir para mim? Eu vou decretar, como a palavra diz, né? O poder da nossa palavra, da profecia, dos decretos, das afirmações. Eu quero isso para minha vida. Então, mesmo que a minha realidade esteja outra. E é uma das coisas que a gente aprende na Febracis, né? Os rotineiros, né? O que a gente fazer todo dia para nossa vida emocional. Está totalmente ligado com a palavra. Então, o que eu vou construir através das minhas narrativas, dos meus pensamentos, quais são as emoções que vão ser cultivadas, que eu vou permitir que sejam cultivadas dentro de mim. Amém. Gente, eu já vou mandar o currículo. Essa apresentação. Glória! Vamos fazer Que parte legal. dessa missão juntas. Amém, amém. Seria Porque eu ainda não extraordinário. não pude ainda comparecer nos eventos, né, da Febracis, mas eu creio em nome de Jesus, vamos profetizar já aqui também, que eu vou conseguir, não sei se em Floripa, aqui em São Paulo, mas Deus vai agir ao meu favor, eu creio. Mas é muito lindo ver a forma que vocês falam sobre isso, né? A gente vê paixão nos olhos de vocês, então realmente é algo muito incrível, não só quem participa, mas quem está dentro. Né? Que às vezes a pessoa está indo lá, ela não sabe nem como funciona o treinamento que vocês têm ali, cada um individual, mas elas sentem quando chegam ali, eu tenho certeza disso. E uma coisa que Deus tem trazido muito, assim, apesar de ser uma empresa que trabalha isso todos os dias, é uma empresa, então tem as dificuldades. E aí o forjar de nós, cara, eu vou ser a pessoa que vou fazer a diferença ali. Eu vou ser a pessoa que vou buscar realmente um discernimento do céu de como lidar com uma situação. Eu vejo um forjar assim de tu buscar essa dependência de Deus, sabe? Tu olhar para as circunstâncias, para aquilo que
tem que ser resolvido de formas humanas, mas tu buscar a estratégia do céu para resolver. Amém. E o trabalho edifica, né? Eu acho que uma das minhas maiores experiências de santificação, fala que é a presença de Deus que santifica. É o Espírito Santo de Deus que santifica, mas uma das minhas maiores experiências de santificação é através do trabalho, né? Que o relacionamento, né? Enfim, uma das minhas maiores experiências, assim, que Deus tem me santificado, trazido consciência para comportamento, para sentimento, para o estado atual do meu coração, é através do ambiente empresa. Então, eu acredito que Deus está fazendo grandes coisas através das corporações, né, das organizações, dos negócios, do business. Eu acredito muito que é um tempo de Deus transformar a nossa geração e a sociedade através da cultura empresarial. No caso de vocês, Deus já trabalha as duas coisas, o profissional e o espiritual juntos. Assim. E deixa eu falar, né? Nós estamos com Isso. A gente não combinou. A gente tinha que ter falado isso no começo. Nós não combinamos de vir com essa camiseta, né? Sim. Mas foi tão leve, foi tão natural. Eu quero te agradecer por isso, Vanessa, porque eu acho que isso vem muito da tua identidade, né? E o que o Senhor está te entregando através da comunicação. Eu e a Ana estávamos num evento da Febracis. E hoje, né, estamos no segundo dia do evento e hoje era o dia da gente ir com a camiseta, porque o primeiro método CIS da ilha de Florianópolis está para acontecer. Né, agora dia 14 a 17 agora de maio, né, Paulo e Camila Vieira vão estar nessa ilha maravilhosa, e a gente veio com a camiseta, né, então eu falei, a gente chegou aqui e falou assim, Ana, a gente veio com a camiseta do evento. E ontem, eu vejo o cuidado de Deus, né, ontem o Paulo trouxe para o treinamento para nós a importância de vestir a camisa da empresa, e nós, cara, antes assim, nós vindo assim, eu percebendo o cuidado de Deus. E realmente é isso que a Lidy trouxe sobre a questão do mundo corporativo. Hoje eu vejo a Febracis transformando vidas e famílias. E o quanto as empresas que vêm sendo transformadas através da Febracis, porque hoje tem uma jornada de cursos, tanto para a questão pessoal como empresarial. Então, as pessoas que vêm buscar desenvolver o business lá são empresas que hoje estão transformando muito além do que um ambiente de trabalho. Então, o empresas buscar se desenvolver junto à Febracis, eu vejo os frutos como têm sido imensuráveis. E quanto mais pessoas que buscam vestir realmente a camisa da empresa, né? Já vou aproveitar para dizer, empresários, né, que estão ouvindo nós, há uma missão através da tua empresa. É muito além do que só uma pessoa trabalhando lá, é uma pessoa que, de lado, que vai viver lá, vai para casa, vai para os lugares. Então, a cultura empresarial é uma coisa que transforma vidas. Muito bem. E as pessoas, está chegando o evento, né, dia 14, como as pessoas fazem para se inscrever ainda? Como que é essa questão? Quem elas podem procurar para saber também sobre mais, né, sobre isso? Você pode entrar no Instagram da Febracis, @FebracisFloripa, e lá você vai ter na bio, vai ter o link, você pode clicar ali e entrar em contato, nosso time vai te atender com muito amor. Nós queremos te deixar esse convite muito especial, que já transformou, como a gente falou, milhões de pessoas, transformou a minha história, né? E talvez chegou o seu tempo, né? O tempo agora da sua história de receber tudo que Deus tem para você através desse conhecimento, dessa metodologia. Me permita só falar algo, Vanessa, sobre isso, porque às vezes, como cristãos, há uma cultura de dividir muito o espiritual, né, do emocional, e há uma fala, né, de que não, é Deus quem faz, é Deus quem vai me transformar, é o Espírito Santo que opera, e isso é a verdade. Mas o Senhor usa várias maneiras, né, disso acontecer, né? Da mesma forma que ele transforma a sua saúde através da alimentação, né? Ele vai te curar através, às vezes, de um tratamento médico, ele vai deixar o seu corpo mais forte através da atividade física, ele usa multiformes maneiras, ele usa ferramentas, e eu vejo que Deus tem trazido muito conhecimento para a nossa geração e ferramentas para endireitar os caminhos da nossa geração, para nos curar, né, como geração. Então, eu quero te convidar para você aceitar esse convite, né, que pode ser do Senhor para você,
né, para realmente estar fazendo essa imersão e receber aí tudo que Deus tem. Muito bem, tem todo ano, né? Em vários. Temos algumas edições por ano. É uma edição geralmente por estado. Aqui em São Paulo acontecem geralmente 2 por ano. Mas a gente tem em torno de 5 a 6 edições do Método CIS durante o ano. Não é possível que em uma dessas você não consiga ir, né? Agora a próxima é em Floripa e depois é em São Paulo, né? Aqui em São Paulo. Mas deixa eu convidar, vai conhecer essa ilha maravilhosa. Você merece! E daí eu quero já publicamente, você falou, né? Será que Deus vai trazer favor, acho que você usou nesse sentido, Vanessa? E eu quero, forma de gratidão por esse momento aqui com você, eu quero te presentear, tá? Oh, glória! Com a edição do Método CIS. Não, gente. Tá? Ó Deus agindo, ó Deus agindo a meu favor. Gente, que lindo. Com toda a gratidão e honra do meu coração, tá? A gente quer como Febracis, Florianópolis, Balneário, enfim, em nome também do Paulo e da Camila Vieira, né? Nossos mentores incríveis, te entregar esse presente que eu acredito que vai ser uma bênção para tua história e vai te capacitar ainda mais para tudo que Deus tem para você. Produção, tem um lencinho aí? Gente, que felicidade, sério. Eu até tinha comentado com a Ana, não faz isso, eu vou chorar. Porque é algo realmente que eu tinha muito dentro do meu coração. Né? E realmente, algo que eu busquei, não tinha conseguido me organizar, né? E aí vem esse presente. Uau. E a gente vê o agir de Deus, né? Até no contato, né, com a Ana, com você também, essa conexão através dela. Então, será um prazer estar lá e também conhecer Florianópolis, que eu não conheço. Gente, que né? privilégio. E o local que está acontecendo no Método CIS é beira-mar. Meu Deus. Aqui está o centro de eventos e aqui está o mar maravilhoso. Então, vai ser muito especial. Muito obrigada, viu? Ó, de todo o coração. Eu não sei nem o que dizer, porque eu não esperava, de verdade, gente. Especial. Mas eu tô muito feliz. Quero agradecer a participação de vocês, até porque a gente, tá quase acabando, passa muito rápido, mas vocês entregaram muito aqui pra gente. Eu sempre sou a primeira a receber, eu sempre falo pra Deus, eu saio de casa às vezes até um pouco desanimada, mas quando eu chego lá, eu ouço os testemunhos, tudo que o Senhor vem fazendo através dos meus convidados e isso me enche e eu volto pra casa totalmente transformada, diferente. E hoje não foi diferente. Então, muito obrigada pela participação. Eu tô conseguindo nem falar de emoção, gente. Eu tô no Febracis em Floripa. Dia 14, 15, 16, 17? Isso. Meu Deus do céu, vou ter que me organizar. Uau! Mas que lindo. Eu queria antes que vocês deixassem também uma mensagem pro pessoal, o que Deus colocar no coração de vocês, que aqui ninguém termina o programa sem abençoar os telespectadores. Uau, vai lá, Aninha. Eita, glória. Não, eu acho que eu vou ficar pro final, porque eu tô reestruturando aqui. Tá bom. Gente, eu vou trazer uma profecia, posso? Pode, fique à vontade. Uma declaração. Eu acredito que começa agora o melhor tempo de Deus na tua vida. Que começa um diálogo santo do Senhor na sua vida, na sua história, aonde Deus vai ministrar as verdades dele no teu coração como nunca antes. A sua mente vai se abrir como nunca antes. Você vai conhecer Jesus como nunca antes e entrar num lugar de entendimento, de discernimento, como dizem Provérbios, um lugar de intimidade com o Senhor, com experiências de presença de Deus como nunca antes. Em nome de Jesus, eu oro e declaro esse tempo na sua vida, a partir de agora. Amém. Amém. Eita. Acompanhem as redes da Febracis, porque nós recebemos algumas palavras, alguns direcionamentos por esses dias de treinamento. Verdade. E eu creio que é um tempo em que Deus vai transbordar infinitamente mais do que a gente pode imaginar. E a gente vai estar comunicando tudo por lá. A gente vai ter vários convites para fazer para vocês. Então, acompanhem. Eu creio que não vai mais se limitar somente a Florianópolis, Balneário, nossa região, mas que é algo que Deus quer fazer para unir pessoas muito além disso. Uau. Que Ele vai estar levantando pessoas de lá para fazer o propósito dos diversos lugares se cumprir. E a mensagem que eu quero deixar é uma decisão. É uma decisão. E há poder na oração. E eu já vou testemunhar, porque ontem, os acasos do céu, né?
Quando a gente veio para cá, não era para mim vir, né, foi tudo muito de última hora a minha vinda. Quando nós chegamos aqui, eu lembrei da Vanessa. E eu disse, eu preciso trazer o Ronald Alide para o programa. E aí eu fiz esse contato com ela. E eu quero testemunhar o poder da oração. Porque Deus me deu a honra de poder conhecer um pouco mais do coração da Vanessa. E saber o que ela carrega. E eu orei para Deus e disse, Deus, que o Senhor toque o coração dos diretores para eles abençoar a vida dela. Porque, pela graça do céu, eu pude acompanhar um pouco da história e eu sei o que o método CIS faz na vida de uma pessoa e eu sei o que ela carrega e o quanto Deus vai fazer infinitamente mais na tua vida, Vanessa. É hora de multiplicar. É hora de ativar outros chamados. E eu vou aproveitar, né, o finalzinho, no dia 28 de junho, tem um evento muito especial preparado no coração de Deus, realmente, que vai estar acontecendo aqui em São Paulo, que Deus colocou nas mãos dessa mulher, para a glória dele, para a glória do céu. Eu posso estar fazendo parte junto, mas eu sei que é sobre vidas que estarão lá para viver o novo de Deus e para multiplicar. É tempo de multiplicar. Então, Deus está separando as pessoas, está erguendo as pessoas, está levantando as pessoas para fazer a obra dele se cumprir. E se você sente, né, que tem um chamado do céu para a tua vida, a Vanessa depois continua, né, passa mais informações, mas existe um tempo que está sendo preparado por Deus para ativar chamados. Amém. Como que encerra agora? Alguém quer encerrar o programa? Eu quero agradecer demais a participação de vocês. Foi um prazer conhecer um pouquinho mais a fundo das histórias, né, de vocês duas e alcançou meu coração, sem dúvidas vai alcançar outros corações também. Quero agradecer mais uma vez, né, por esse presente incrível, maravilhoso. Obrigada por estar aqui, por fazer essa conexão e também pelo seu sim, né, pro Ativando o Chamado e para estar me ajudando nessa jornada, porque realmente às vezes a gente não sabe como vai acontecer, mas Deus manda pessoas do céu para estar nos abençoando e nos ajudando na caminhada. Então, na verdade, a gente nunca está sozinho, né? E essas conexões provam muito isso do agir de Deus. Então, é só a gente ter o coração disponível e querer realmente viver aquilo que Deus tem pra gente, que Ele cuida de todas as outras coisas. Então, muito obrigada, que Deus continue abençoando demais a caminhada, a jornada de vocês, a família de vocês e tudo que vocês colocarem a mão, tá? Aqui vai ficar disponível, as portas estão abertas, volte quando quiser e estamos à disposição também, tá bom? Muito obrigada e muito sucesso para vocês. Muito obrigada, Vanessa, por esse tempo, foi uma honra, um privilégio. Muito obrigada também a cada um de vocês, uma honra e um privilégio estar trocando esse momento aí com cada um de vocês, viu? Verdade. Gente, então, se você ficou até aqui, primeira vez que eu termino assim, tá, gente? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e sigam as páginas da descrição abaixo, tá bom? Muito obrigada pela companhia, um beijo no seu coração e não esqueça que ele é incomparavelmente lindo. Tchau, tchau!